Como o processo primário acontece no inconsciente, portanto, não vai haver uma lógica racional linear. Funciona por condensação e deslocamento. Lembra desses dois termos? Isso a gente estuda bem diretamente. Se você for lá na interpretação dos sonhos do Freud, é lá que ele começa a história. O que aparece nos sonhos não é exatamente a mensagem que quer ser passada pelo inconsciente. Não é. É uma outra coisa. E aí o Freud percebeu que, por exemplo, era para você sonhar com o fulano X. Só que ainda aquilo para o inconsciente é algo que deve ser reprimido. Ele desloca e bota outra pessoa no lugar dessa no sonho. Para que isso ganhe acesso ao sonho, à consciência no caso, né? Isso é um deslocamento. E a condensação é quando ele não muda de lugar, ele junta coisas num só lugar, ou numa só pessoa, ou numa só cena. Né? É como se ele juntasse, por exemplo, uma imagem de uma pessoa, a imagem de outra pessoa, e no sonho ele faz uma só. Não que ele mistura e fica uma quimera, não. Ele só junta em uma terceira pessoa. Mas se você ouvir bem o sonho, e interpretando eles, você vai ver que o sonho juntou duas coisas. Então ele condensa. O Lacan ouviu isso e pensou, peraí, mas isso aqui não é figura de linguagem? A condensação e deslocamento? E aí eu pergunto para vocês, qual figura de linguagem? Quais? Duas, né? E nem é sobre psicanálise, sim, é sobre gramática. Pois é, mas ele tá sabendo literatura, né? Se arriscou. Ou você raciocinou? Eu pensei. Então diga, explique. Por quê? Não sei explicar, não. Qual a metonina e qual a metáfora aí? A gente faz até um gráfico quando a gente está estudando Lacan. A metonina se desloca um significado assim, né? Sim. E a metáfora desloca assim. Condensa, desloca. É daí, aí ele falou assim, tá, mas e daí, né? E daí que quando uma pessoa está falando para você dentro de um consultório, uma das coisas muito importantes de você ouvir é isso. Se no que ela está falando, está havendo metáfora ou metonímia, se está havendo condensação ou deslocamento. Não só quando ela está contando o sonho. Quando ela está falando. Então, quando o paciente está falando, você está atento se está havendo deslocamento e condensação. Você não precisa identificar, peraí, é deslocamento ou condensação? Não precisa. Mas veja que o que ele está falando é uma outra coisa. Né? E principalmente, ele está falando para você. Isso também é muito importante. Porque vai dizer sobre o seu lugar na transferência com ele. Vou falar disso agora? Não vou, mas isso é importante. Então você está escutando o paciente, não como você está escutando um amigo, entendendo os detalhes da história. Falando assim, não, mas espera aí, volta lá naquele... Não! Você não quer entender a história exatamente. Você tá escutando ele pensando nisso aqui. Entendeu?